Boa noite a todos. Eu sou estudante do curso superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica. Meu nome é Fernando Baro, professor e orientador Luciano Pinotti, e estou apresentando meu trabalho de conclusão de curso. O título do trabalho é Estudo da Viabilidade da Implantação do Sistema de Troca Rápida de Ferramentas, TRF, no processo de conformação a frio. Com a globalização, as empresas obtiveram maior concorrência entre si. E para isso, tiveram que investir na redução de custos, por causa da competitividade entre elas. Então, houve uma mudança no processo de fabricação. Produtividade, qualidade, tempo de entrega tornaram-se essenciais. Sistema troca rápida de ferramentas é o sistema que vai modificar o processo de fabricação mecânica. E é o sistema que vai ser trabalhado neste trabalho. O sistema TRF será de grande ajuda na revolução dos sistemas produtivos existentes, dizia e diz ainda Shingle. O estudo realizado foi na empresa Aço Peças, Indústria de Peças de Aço Limitada, e visa diminuir o tempo de setup, aumentar a produção, produzir mais peças através de lotes médios e pequenos e quebrar o paradigma que é impossível ter reduções drásticas do tempo de setup. E dentro desses objetivos, tem outros, nos quais é identificar as máquinas de extrusão a fio que apresentam maior tempo de setup, dessas selecionar uma prensa que realiza muitos setups, fazer uma filmagem de toda a troca de ferramenta, separar o que é setup externo e interno, comparar os resultados das análises com outras máquinas, identificar se é viável a implantação. Para melhor entender este estudo, precisa-se entender a definição de alguns termos. Processo de conformação mecânica é o processo no qual o metal encontra-se na fase plástica e, após aplicada uma força, tem-se uma deformação e há uma mudança em suas medidas, no seu formato, nas suas medidas. Existem vários tipos, outros tipos, outras formas de conformação mecânica. E aqui foi estudada a extrusão a frio. No caso, o trabalho a frio é uma parte da extrusão e ele é melhor. Por quê? Porque a peça, depois de passar pelo trabalho a frio, ela tem maior usinabilidade e, além de as tolerâncias, além de ter maior precisão e acabamento em relação às medidas. Lotes pequenos para Shingle, que é o autor do livro Troca Rápida de Ferramentas, é de 1 unidade a 500, lotes médios é de 501 a 5.000 e acima de 5.000 grandes lotes. O que é o setup? Para alguns autores é a troca de ferramenta. Para outros autores é a preparação. Na realidade, são as duas coisas. É a preparação para a troca de ferramenta. Então, é de um produto para trocar todo o ferramental para produzir outro produto. E isso tem um tempo. E esse tempo é o tempo de setup. História da TRF. Nasceu em 1950 na planta de massa da Toyo Kojo, em Hiroshima, no Japão. Existia um problema de gargalo na produção, onde os supervisores acreditavam que a solução estaria na compra de novas máquinas. Mas Shingle, após pedindo para realizar um estudo no setup, ele conseguiu diminuir o tempo de setup e aumentar a eficiência em 50%.
Ele conseguiu isso como? Sabendo dividir o que é setup externo, o que é setup interno. Essa divisão de setup externo e setup interno é a base da TRF. O problema em relação ao gargalo foi resolvido e não foi possível comprar novas máquinas. A TRF ela se divide em 4 estágios. Primeiro estágio inicial, é quando não há, é tudo misturado, não há divisão entre setup externo e interno. A máquina fica parada por não haver distinção. Filmar a operação de setup e mostrar de vídeo ao operador é uma saída para melhorar essas condições, e às vezes as discussões informais são mais válidas do que as normas. Estágio 1, separando setup interno e externo. Para que seja feita a separação entre setup interno e externo, precisa-se a utilização de um checklist, utilização de um check table. Checklist é lista de checagem, check table é uma mesa de checagem onde tem todos os componentes que compõem o ferramental. Só que saber o que precisa compor não é a saída. Precisa verificar essas condições de funcionamento. E é claro, muito tempo se perde em relação ao transporte, por isso deve-se haver melhoria nesse sentido. Estágio 2, convertendo setup interno em externo. Para isso precisa reexaminar os passos errados das operações e descobrir mecanismos para converter o setup interno em externo. Então aqui tem alguns mecanismos representados com as figuras 8, 10, 9. Uma delas seria a padronização, matrizes e guias intermediárias, ou seja, fazer todo um ferramental externamente e na hora da parada tirar o que está sendo executado e colocar o que foi preparado antecipadamente. Isso pode às vezes com que seja feito um setup em menos de 3 minutos. E outra seria a centragem inferior, que é outro método. Estágio 3, racionalizando todos os aspectos. Bom, para que às vezes são 4 estágios, inicial, 1, 2 e 3. Às vezes até o 2, às vezes consegue reduzir menos de 10 minutos, que essa é a proposta do autor Shingle. Por outro lado, nem sempre isso acontece. E quando isso precisa ser feito, é preciso utilizar o método estágio 3, racionalizando todos os aspectos. Aí tem operações em paralelo, fixadores funcionais, eliminação de ajustes, sistema mínimo comum e mecanização. Os dois últimos, sistema mínimo comum e mecanização, geram altos custos e às vezes não tornam viável dependente da situação. Aqui é todo o esquema da TRF. Prensa 30, novembro de 2002, foi a prensa a qual foi feito o estudo baseado na TRF, Sistema de Troca Rápida de Ferramentas. Prensa hidráulica operada manualmente. Prensa hidráulica operada manualmente, 1000 toneladas de força de conformação, 18 setups, que corresponderam 22,66 horas no mês de novembro. Fabricou-se 5 diferentes tipos de peças e 9 operações. Produção 59.760 ciclos. Horas trabalhadas 351 horas. Bom, dessas 351 horas, 75,20% são horas produtivas. 18,35% são outras horas paradas. E 6,45% são horas paradas somente
que corresponde ao tempo de setup. Neste caso, é o valor de tempo de setup nesse estudo, 22 minutos e 66. Só corrigindo, não é 64, é 66. 22 horas. 22 horas, 22,66 horas. Bom, esse é o vídeo de 30 segundos que foi realizado nas Sopeças, mas o setup tem 43 minutos e 58 segundos. E aqui a dificuldade que ele tem de tirar o anel. Se fosse usado o método Impera, ia reduzir muito esse tempo. O método Impera é usado nesse slide aqui, ó. Furo de fixação de formas. Isso aqui, ó. Bom, como é que foi feito? Foi feito o setup e foi detalhado tarefa por tarefa. E dessa forma, teve uma tabela com 56 tarefas. E aqui só foi feito um demonstrativo, né, com 11 tarefas. Mas ela tem 55, 56 tarefas. 55. Isso, 55. E estágio inicial, 43 minutos e 58 segundos. Estágio 1, separando setup externo e setup interno. Só nessa separação foi ganho um tempo de 16 minutos e 43 segundos, que deixou o setup com 27 minutos e 15 segundos. Vale lembrar que é um estudo, não foi aplicado, né? 38% é o valor dos 16 minutos e 43 minutos. 38% que foi destinado ao setup externo. Tempo de estágio 2, convertendo setup interno e setup externo. Tempo de setup externo, 29 minutos e 19 segundos. E tempo de setup interno, 14 minutos e 39 segundos. Dessa forma, a tabela mostra em azul, separando o setup externo e interno, 38,01%, mais o estágio 2, convertendo setup interno em externo, que está na cor roxa, 28,66%, e os dois juntos, 66,67% de tempo convertido externamente. Depois tem a fase que seria a racionalização. Só que é o seguinte, o estudo apresentou até aqui uma redução no setup de 66,67%. Fazer um estudo sobre a racionalização não traria maior resultado dos que obtidos até agora. Acionando o estágio 3 ao nosso estudo, tornaria inviável, neste momento, a implantação devido aos altos custos. Isso significa, iria baixar o tempo de setup, porém, iria aumentar muito o custo. E esse custo nesse momento não seria viável. Por isso é que ficou o valor, o tempo de setup que está dando continuidade a esse estudo é o tempo de 14 minutos e 39 segundos. Vale lembrar o seguinte, prensa 30, quantidade de setup antes do estudo, 18 paradas. Prensa 30, quantidade de setup após o estudo. Todo o cálculo encontra-se no TCC, né? Aí, após o estudo, houve um aumento de 74 paradas. Só que o seguinte, a produção e o tempo de setup ficaram iguais. Qual é a vantagem com isso? Você vai trabalhar com lotes menores, menor estoque e maior capital de giro, menor tempo de entrega e, consequentemente, se tiver menor tempo de entrega, os seus clientes estarão mais satisfeitos.
Agora tem a parte da prensa 30 em relação à produção. Se esse estudo fosse aplicado, a diminuição de setup aplicada em relação à produção. A quantidade de setup continuaria iguais, 18 setups, porém o tempo mudaria. Em vez de 22,66 horas para 18 paradas, só necessitaria para 18 paradas 14 horas e 39. E isso significa um aumento na produção de 4.134 ciclos. E outra vantagem é que há um aumento da produção sem compra de novas máquinas, só com essa redução de setup. E isso possibilita um processo com maior padronização e flexibilidade. Agora tem a comparação da prensa 30, se esse estudo fosse realizado na prensa 33. As paradas de 58, elas aumentariam para 293, com o mesmo tempo de setup e mesma produção. Na tabela 6, tem a comparação da prensa 30 com prensa 33 em relação à produção. O que isso significa? Teria as mesmas paradas, porém, de 71,71 horas antes do estudo, ficaria 14,15 horas e haveria um aumento de produção de 215.584 ciclos. Bom, nessa outra tabela demonstra a comparação da prensa 30 com todas as prensas juntas, todo o setor de forjaria. De 683 paradas, poderia-se parar, após o estudo, 2.543, lembrando que isso, se todo o setor de forjaria tivesse o tempo de setup de 14 minutos e 39 segundos. E comparando a prensa 30 com o setor de forjaria em relação à produção. De 620,9 horas, passaria para 166,76 e haveria em toda a produção um aumento de 469.621 ciclos. Continuaria as mesmas paradas e aumentaria a produção. É possível fazer as mesmas trocas que eram feitas anteriormente e com aquele tempo que foi feito o setup, a máquina ficaria produzindo. Não é 4 milhões? Isso, 4.289.038 menos 4.758.659 menos 4.289.088 vai dar o valor de 469.621 ciclos. Aqui, as cores mais claras, as cores mais claras correspondem ao percentual de produção antes do estudo. E as cores mais escuras correspondem ao percentual que aumentaria a produção. Então, na forjaria, todo o setor aumentaria 10,95%. Na prensa 30, por ter muito tempo de parada, não somente em setup, mas em outros tipos de paradas, aumentaria a produção em 45,46% e 75,20% na prensa 30 e aumentaria 6,92%. Por que na prensa 30 tem maior aumento de produção? 33 tem maior. Não, na prensa 30 tem a produção corresponde a 75,20 e só houve um aumento percentual de 6,92%. Por quê? Porque é a prensa que tem maior produtividade em relação ao setor, em relação à prensa 33. Por isso que o valor
de melhoria percentual é menor, porém, ela já está alcançando o objetivo, que é chegar aos 100%. Então, aqui, a comparação das horas produtivas antes e depois do estudo da TRF. Antes era 75,20%. Acrescido esse 10%, 10,95%, desculpa, 6,92%, a produção atual ficaria com 80,40%. Isso é a prensa 30. A prensa 33, com esse aumento de 45,46%, de 34,38%, passaria a 50,73%. E o setor de forjaria, que antes do estudo estava com 63,48%, acrescidos o percentual de 10,98%, ficaria com uma produção de 10,43% em relação às horas produtivas que deixaram, as horas paradas que tornaram-se produtivas. Conclusão: redução de 66,67% no tempo de setup, caso o estudo fosse aplicado. É possível diminuir o tempo de setup em menos de 10 minutos, porém exigiria altos investimentos. Possibilita o aumento da produção e trabalhar com lotes médios e pequenos se o estudo fosse aplicado. Torna o processo de fabricação com flexibilidade, produtos com menor tempo de entrega e, consequência disso, clientes satisfeitos. E com certeza a implantação do sistema troca rápida de ferramentas é viável, porém deve obedecer à necessidade dos recursos disponíveis da empresa. Muito obrigado.